TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje é sábado e a gente chega com um resumo da semana para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal, mandando para cá a sua sugestão de reportagem, reclamação ou denúncia. Exatamente. Nossos canais de comunicação já estão na tela para você. O nosso e-mail oficial é tvc@gmail.com e o nosso WhatsApp é o meio mais fácil de entrar em contato com a gente. O DDD é 24, o telefone é 99839-8384. Vamos então às notícias deste sábado, dia 13 de maio. Atividades turísticas crescem 14,8% no país em fevereiro. Empregadores devem ficar atentos às novas regras do e-social. Estudo indica que medida protetiva parcial pode dificultar quebra de ciclo de violência. Justiça leva em média 1 ano para dar respostas a processos de saúde. Garagem das Viações Petroita e Cascatinha pega fogo na madrugada de terça-feira em Petrópolis. Sindicato dos Rodoviários afirma que não haverá demissões nas empresas de ônibus. E mais, Prefeitura de Petrópolis instala gabinete de crise do transporte público. Agora no Correio da Manhã na TV. E começamos a nossa edição, é claro, com os principais destaques da semana no nosso Correio da Manhã. Vamos dar uma olhada o que foi notícia nos nossos jornais. Primeiro, no esporte, é claro, a gente tem que falar da crise que se abateu sobre o Campeonato Brasileiro, né? A principal paixão nacional, né? No tribunal. O MP de Goiás, né? Denunciou jogadores investigados em fraudes em jogos. O Ministério Público de Goiás anunciou na última terça-feira que denunciou à Justiça 16 pessoas por fraudes para manipular resultados de 13 partidas de futebol. 8 do Campeonato Brasileiro da Série A de 2022, uma da Série B de 2022 e 4 dos campeonatos estaduais em 2023, para favorecer apostas esportivas. Segundo o Ministério Público de Goiás, a denúncia assinada por promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate a Crime Organizado e da Promotoria de Combate ao Crime Organizado é resultado da Operação Penalidade Máxima 2, ou seja, desdobramentos da primeira operação. Nos nossos jornais, durante a semana, tivemos diversas atualizações sobre o caso. Você confere tudo no nosso site correiodamanhã.com.br. Vamos agora ao Estado. Valorização dos professores. Estado concede piso salarial nacional para o Magistério do Rio. Os professores da rede estadual de ensino vão receber o piso salarial nacional do Magistério. O pagamento foi autorizado pelo governador Cláudio Castro e anunciado nesta quarta-feira, dia 10, pela secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, e pelo subsecretário-geral da Casa Civil, Adilson Faria, durante reunião com representantes da categoria. A medida reafirma o compromisso de Cláudio Castro com a educação, valorizando os servidores da área e estudantes das escolas fluminenses. Muito bom, né? Muito bom. Os professores exatamente. Precisam mesmo. E olha só, gente, nas páginas do Rio de Janeiro, o destaque dessa semana foi: Castro destaca atrativos econômicos nos Estados Unidos. O governador esteve no Lead Brasil Investment Forum em Nova York. A atratividade do Rio para investimentos internacionais foi um dos temas levantados pelo governador Cláudio Castro durante sua palestra no Lead Brasil Investment Forum, nessa última terça-feira, dia 9, lá na cidade de Nova York. Entre os destaques estão os incentivos fiscais e projetos em diversas áreas que garantem um ambiente de negócios seguro e estável. Inclusive, o turismo foi um desses temas levantados pelo governador Cláudio Castro lá em Nova York.
Agora o tema é economia, olha só. Alento ao setor industrial, alta de 1,1% em março, ajuda a recuperar perdas de meses anteriores. A produção industrial brasileira teve alta de 1,1% em março, na comparação com o mês anterior, depois de 2 quedas consecutivas, segundo a pesquisa industrial mensal Produção Física, divulgada pelo IBGE. No pareamento anual, o crescimento foi de 0,9%. No entanto, a produção acumula queda de 0,4% no ano. A estabilidade no acumulado de 12 meses. Na comparação com fevereiro, a indústria avançou em 16 dos 25 ramos pesquisados, com destaque para as atividades de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, máquinas e equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos. Gente, esses foram os destaques da semana, né? Os principais destaques, né, do nosso Correio da Manhã na TV, mas você pode conferir esses e outros destaques, né, e outras matérias e atualizações dentro do nosso site correiodamanhã.com.br. E é claro, na edição do nosso final de semana tem muita notícia ainda fresquinha para você conferir, já está nas bancas. Aqui em Petrópolis o Correio Petropolitano custa só R$ 2,00, traz diversas notícias nacionais, internacionais e, é claro, da Serra também. Você confere lá por apenas R$ 2,00. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que OMS decreta o fim da emergência global da Covid-19. E você vai ver também que Grupo Petrópolis acusa Santander de quebrar o sigilo e de retenção, né, indevida das verbas. O Correio da Manhã volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Dados do IBGE indicam que as atividades turísticas no Brasil cresceram 14,8% em fevereiro, em comparação ao mesmo período de 2022. De acordo com o Ministério do Turismo, o setor segue em crescimento e está 1,9% acima do patamar pré-pandemia na comparação com fevereiro de 2020. Após ser muito afetado durante a pandemia, o setor de turismo tem conseguido se recuperar. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística indicam que as atividades turísticas no Brasil cresceram 14,8% em fevereiro em comparado ao mesmo período do ano passado. O setor segue em crescimento e está em 1,9% acima do patamar pré-pandemia, quando analisados os dados do ano de 2020, de acordo com o Ministério do Turismo. Quem trabalha no setor afirma que os amantes por viagens
viagens têm voltado a procurar o serviço. Nós estamos voltando ao patamar que era antes da pandemia. Na realidade, assim, hoje a nossa maior dificuldade são os preços da passagem aérea, que estão um pouco elevados ainda, está esperando que vá cair, e a procura continua, mas o pessoal viajando realmente voltou ao que era antes da pandemia. E quais são os destinos mais procurados aqui dos petropolitanos? Os petropolitanos vão mais para o Nordeste, Serra Gaúcha, aqui dentro do Brasil, e do exterior é Europa, Itália, Portugal, Espanha. Ainda segundo o estudo, o acumulado de 2023 representa expansão turística de 13,8%. O resultado se deu principalmente devido ao impulso dos hotéis, agências de viagem e transporte coletivo. Dados do IBGE revelam ainda que o transporte de passageiros no Brasil registrou avanço de 2,6% no mês de fevereiro em relação a janeiro deste ano. Neste segmento, o país se encontra 5% acima do nível de fevereiro de 2020. Já em relação ao acumulado do primeiro bimestre deste ano, o transporte de passageiros expandiu 9% frente ao mesmo período de 2022. A senhora já viajou depois da pandemia? Muito. Para qual local? É que eu moro no Rio, entendeu? Então já fui para vários lugares. Qual destino que o senhor iria? Eu ia para casa do meu tio em Nova Iguaçu, em Corumbá, ou pegar uma praia, essas coisas, que nem isso aí eu tenho feito. Eu iria para Recife. Por que Recife? Porque eu tenho curiosidade. Ai, amor, tem tanto lugar bonito pra gente conhecer nesse mundão maravilhoso aí que Deus deixou pra gente. Dá vontade de ir para tudo? Dá, exatamente. Vontade de ir pra tudo que é lugar. Criado em 2014 com o objetivo de agilizar o envio de informações do empregados, ao governo federal, empresas de todo o país devem ficar atentas às novas regras do e-social. Entre elas, o envio de informações sobre os processos trabalhistas. O Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, conhecido como e-social, é um sistema para que empregadores realizem de forma unificada as informações relacionadas aos trabalhadores, como vínculos trabalhistas, contribuições previdenciárias, folhas de pagamento, entre outros. O e-social, ele é um módulo dentro desse SPED, que é um programa mais amplo. A gente pode citar aí como exemplos dentro do SPED nota fiscal eletrônica, comunicação de serviço. O e-social é um módulo que vai tratar especificamente das contribuições previdenciárias, tributárias e fiscais do que diz respeito à relação de trabalho. A obrigatoriedade do uso da plataforma pelos empregadores foi estabelecida pela Portaria 300 do Ministério da Economia em 2019 e pela Portaria 716 da Secretaria Especial de Trabalho e Previdência no mesmo ano. O objetivo é digitalizar as informações dos trabalhadores. De acordo com o governo federal, 8 milhões de empresas estão integradas ao sistema. Em 2023, novas regras foram adicionadas ao e-social, entre elas informar acordos firmados com ex-empregados no âmbito da Justiça do Trabalho. No entanto, ela foi postergada por 4 vezes. O novo prazo estipulado foi para julho. Uma das premissas do e-social, que consta desde o decreto de criação, é que o e-social por si só ele não pode trazer nenhuma nova obrigação para as empresas. Então, o e-social ele não está legislando, ele não está trazendo algo novo. Ele está apenas substituindo a forma de prestar essas informações. Uma das principais mudanças desse layout seria a necessidade das informações relacionadas aos processos trabalhistas. Matheus ainda ressalta que é preciso ficar atento ao manual do e-social, disponível no site do governo federal. O e-social deve ser realizado por aquele que contratar prestador de serviço de pessoa física e que possua alguma função trabalhista ou previdenciária. Entre eles estão o empregador, o contribuinte pelo Código Tributário Nacional e empresas que podem ser um órgão público ou pessoa equiparada, como estabelecida pela Lei 8.212 da Seguridade Social. Na última semana, a Polícia Federal deflagrou a Operação McQueen, que é a 7ª fase da Operação Criptos, com o objetivo de desarticular e descapitalizar uma organização criminosa responsável pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional envolvendo criptomoedas. Na ação, cerca de 30 policiais federais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Criminal do Rio de Janeiro em endereços localizados nos municípios de São Paulo,
Rio de Janeiro, capital, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, estes também no estado do Rio. As investigações apontaram que integrantes do esquema criminoso em questão dissiparam parte da frota de veículos apreendida na Operação Criptos em agosto de 2021. Desta vez, foram apreendidos diversos carros e motos de alto valor, entre eles um veículo com blindagem. A soma do valor dos bens ultrapassa 3 milhões de reais. Portanto, a atuação da Polícia Federal descapitalizou esta organização criminosa em questão, alvo da Operação Criptos e de todas as ações instauradas em seu desdobramento. Os investigados respondem pela prática dos crimes de operação sem autorização de instituição financeira, gestão fraudulenta, organização criminosa e apropriação indébita. Se condenados, eles podem cumprir penas de até 40 anos de reclusão. O nome da Operação McQueen faz alusão a um dos modelos de automóveis de alto valor que foi apreendido durante as diligências. Gente, olha só, a violência contra a mulher ainda é um tabu na sociedade brasileira. Muitas vítimas, por medo do agressor, não denunciam. Uma das iniciativas para tentar evitar mais violência é a medida protetiva. Mas um estudo aponta que a medida protetiva parcial pode dificultar a quebra do ciclo de violência. Entre 2020 e 2023, a Justiça Brasileira emitiu 1.443.370 decisões sobre medida protetiva no contexto da Lei Maria da Penha, ou seja, que tinham como foco a segurança de mulheres vítimas de violência. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, 71,87% delas foi concedida integralmente, mas 8,47% delas deixaram de contemplar algum aspecto que poderia garantir o bem-estar das mulheres e contribuir para o rompimento do ciclo de agressões. Além disso, 6,8% foram indeferidas. Maiara Vasconcelos, advogada, explica em quais casos a medida é estabelecida pela Justiça. Uma medida protetiva ela é um mecanismo de proteção às mulheres, né, que sofrem violência doméstica, são mecanismos de afastar o agressor da convivência com a vítima. A medida protetiva parcial, ela vem com informações e, na verdade, mecanismos mais brandos contra o agressor na tentativa de elidir completamente a agressão. E aí são mecanismos, né, diversos da prisão, em que pode ser até mesmo um afastamento, né, determinado, um afastamento, uma distância física, proibição de meios de contato por telefonema, correspondência, ou até mesmo por terceiro e as redes sociais. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania apontam que neste ano foram registradas 558 violações contra mulheres em Petrópolis. Dessas, apenas 107 foram denunciadas. As mulheres consideradas brancas foram as maiores vítimas, representando 241 casos de violência. Entre as mulheres de pele parda, 183 casos de violência foram contabilizados. As mulheres pretas aparecem em terceiro lugar, com 94 ocorrências, e em 40 denúncias a cor não foi identificada. Dados do Fórum de Segurança Brasileiro mostram que em 2022, cerca de 50 mil mulheres sofreram agressões diariamente. Ao longo do ano, foram mais de 18 milhões de mulheres violentadas. A maior parte dessas vítimas eram pessoas negras entre 16 e 24 anos de idade. A maior parte das agressões aconteceu dentro de casa pelo próprio companheiro. O relatório também dá pistas sobre as razões que levam as vítimas a não denunciarem o agressor. 38% das mulheres acreditam que resolvem o problema sozinhas. 21,3% não acreditam que a polícia solucione a questão. E 14,4% não acham que tem provas suficientes para incriminar o autor do crime. Diante do episódio mais grave de violência, quase metade das vítimas, 45%, afirmou não ter tomado nenhuma providência, enquanto a família foi a primeira opção para 17,3% delas. Quem pediu socorro também recorreu a amigos, 15,6%, e a uma delegacia especializada no atendimento a mulheres, 14% das vítimas. Você acha que a Lei Maria da Penha funciona? Mais ou menos. Eu acho que tinha que ser mais rigoroso, né? Acho que as mulheres estão sofrendo muito, né? A medida protetiva é uma boa iniciativa? Com certeza, porque as mulheres têm que ter coragem de denunciar. A mulherada tem medo de denunciar, né? Prejudicando também não dá bem? Prejudica, porque ela é ameaçada, né? Aí o medo do que pode acontecer acaba travando ela. Somente no ano passado foram abertos mais de 295 mil processos na Justiça que contestam algum aspecto relacionado ao atendimento no Sistema Único de Saúde.
De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, em 2021 o total foi de 250 mil processos. Em relação à rede privada, 2022 registrou 164 mil novos processos. Em 2021 foram abertos 137 mil processos judiciais. Já neste ano, o total também foi inferior ao do SUS, embora a comparação deva levar em consideração a magnitude do sistema público. A quantidade elevada no período de 2020 a 2022 pode sinalizar um boom por causa da pandemia de Covid-19. Porém, quando se observam outros dados que não têm relação com o contexto da crise sanitária, percebe-se nitidamente a lentidão dos julgamentos. O tempo médio para o Poder Judiciário julgar a causa, quando o caso envolvia tratamento oncológico, por exemplo, tanto no SUS quanto na rede privada, era de 277 dias em média em 2020. 3 anos depois, saltou para 322 dias, e isso significa que uma pessoa em situação de fragilidade aguarda quase 1 ano para saber se terá direito a receber atendimento. Um dos grupos de processos judiciais com mais demora é o referente a doações e transplante de órgãos. De 2020 para 2021, viu-se uma redução de 621 para 439 dias em média. Contudo, em 2022, a duração média de tramitação até o julgamento foi de 825 dias. Em 2023, o patamar ainda não sofreu redução expressiva no que se refere a tempo de trâmite nos tribunais, ficando em torno de 713 dias. Um dos obstáculos para pacientes de doenças raras é conseguir as chamadas drogas órfãs, ou seja, medicamentos para o seu tratamento que ganharam esse nome por serem produzidas por Big Pharmas e por seu alto valor, o que implica na dificuldade de obter pelo SUS e a necessidade de se recorrer à justiça. Como exemplo de lentidão, no acesso a medicamento está o Ivacaftor, que foi a recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde para ser oferecido pelo SUS ao tratamento de pacientes com a fibrose cística, feita em dezembro de 2020. Somente em outubro de 2022 é que pacientes com esse diagnóstico de doença tiveram acesso à medicação gratuitamente pela rede pública de saúde. E olha só, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a FIRJAN, realizou uma análise a partir da plataforma Retratos Regionais e constatou que Paraíba do Sul foi responsável por 80% das novas contratações na região Centro-Sul Fluminense no primeiro trimestre de 2023. Só no primeiro trimestre de 2023, Paraíba do Sul foi responsável por criar 957 postos de trabalhos formais nos setores da indústria, comércio, serviço e agropecuária. Os dados foram divulgados pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a FIRJAN. Com isso, Paraíba do Sul se tornou a cidade que mais contratou nos meses de janeiro, fevereiro e março. O destaque foi Paraíba do Sul, responsável pelo bom desempenho da região, reeditando o desempenho de 2022. A cidade apresentou um saldo positivo em todos os meses desse ano. Em março, a região Centro-Sul registrou 243 novas oportunidades de emprego, sendo que os maiores setores que geraram foi o do comércio e o da indústria. E Paraíba do Sul continua sendo a cidade que gerou mais empregos. Foram 139 oportunidades, seguida de Areal, com 41, e depois Sapucaia, com 19. A retomada dos postos de trabalho é essencial para a dinâmica da economia da região. Nos 3 primeiros meses do ano, foram mais de 33 mil novos empregos criados no estado do Rio de Janeiro. A análise informou ainda que o setor de serviços foi o que mais contratou. A administração pública se destacou como a principal contratante, seguida pelos segmentos de educação, que comumente têm desempenho positivo no início do ano por conta da volta às aulas. O setor industrial aparece em seguida, com a construção civil sendo a principal responsável pelo desempenho. Os serviços especializados para construção e obras de infraestrutura foram os destaques no segmento. A agropecuária também registrou saldo positivo, enquanto o comércio acumula saldo negativo em 2023, após o bom desempenho no fim do ano de 2022. A atuação da FIRJAN-SENAI qualifica profissionais alinhados com as demandas setoriais, gera oportunidades
e incrementa a competitividade da indústria e de seu encadeamento. A Organização Mundial da Saúde decretou o fim da emergência global da Covid-19. A decisão foi tomada durante a 15ª sessão deliberativa do órgão. O vírus agora é considerado um problema de saúde estabelecido e contínuo. Foram 3 anos, 1 mês e 25 dias de pandemia e que chegaram ao fim na última sexta-feira, 5 de maio, após a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarar que a Covid-19 não se configura mais como uma emergência de saúde pública internacional. A medida foi tomada durante a 15ª sessão deliberativa da OMS. São 2 aspectos aí importantes, né? Um é essa questão, né, da retirada do status de emergência em saúde de interesse internacional, né, que aqui deu esse nome da pandemia, embora sejam conceitos ligeiramente distintos um do outro. Mas enfim, né, e o outro lado é a doença em si deixar de ser um problema, que não deixou. Né, ela diminuiu o seu impacto e, por isso, deixa de ter esse status, né, de uma emergência de saúde de relevância internacional e entra no rol das tantas outras doenças que, sim, não são emergências, mas, sim, causam um impacto extremamente importante, continuam causando, né, um volume importante aí de internações e mortes mundo afora. Né? Foram períodos de incerteza, de tristeza, de locais e grandes centros completamente vazios. De acordo com a OMS, foram 765 milhões e 200 mil casos da doença confirmados e quase 7 milhões de mortes registradas. No Brasil, o primeiro caso de Covid-19 foi registrado em São Paulo, no dia 26 de fevereiro de 2020. Nós tivemos diversos percalços, né? Foi uma caminhada turbulenta por muitas vezes, né, com muitos desafios, com muita entrega, né, e uma carga de trabalho extremamente elevada, e com, né, aquela dor e aquela angústia, né, de saber que, olha, os números que a gente está olhando semana após semana são pessoas, né, são familiares, são amigos de alguém, então isso nos traz uma carga emocional muito forte, né, então isso teve realmente um peso para além, né, da questão direta, né, de estar ou não infectado. De acordo com o Ministério da Saúde, foram mais de 37 milhões de brasileiros que contraíram a doença e cerca de 700 mil que perderam a batalha contra o vírus. Uma doença que não escolheu cor, raça ou poder aquisitivo. Algo fora do comum e que mudou a vida de muitos. Com certeza, devido à pandemia, os cuidados respiratórios, enfim, com pública, aglomerações, com certeza mudou. Até hoje não, só na pandemia. Máscara, acabou tudo. Modificou muito a nossa vida, né? Geral, eu acho que de todo mundo, do mundo inteiro. São hábitos, né, que a gente teve que adquirir, como, por exemplo, usar máscara, né? Ninguém estava acostumado muito com isso. E uma coisa que já era para a gente fazer, que nós não fazíamos, que era a questão de uma higiene mais adequada. Eu aprendi muita coisa com isso, higienizar alimentos que vêm do supermercado, que isso, independente da Covid, a gente já deveria fazer. A região sudeste foi a que mais registrou casos da doença. Foram mais de 14 milhões e 900 mil contaminados e mais de 337 mil mortes, o equivalente a 48% dos óbitos no país. Apesar do fim da pandemia, a preocupação com o vírus continua. Neste mês, o Ministério da Saúde ampliou a imunização com a vacina bivalente para as pessoas acima dos 18 anos. Foram mais de 553 milhões de vacinas aplicadas no país. No entanto, a pasta ainda continua encontrando desafios para ampliar a cobertura vacinal, principalmente as doses de reforço. No estado do Rio de Janeiro, 93% da população fluminense acima dos 12 anos completou o primeiro esquema vacinal. Contudo, apenas 64% desse público recebeu a primeira dose de reforço contra a Covid-19 e 22% a segunda dose de reforço. Parte justamente de ter deixado de ter esse status é justamente porque as vacinas que levaram a esse cenário, né, da diminuição desse impacto nas internações e nas mortes. Né? Foi justamente a vacina que mudou esse cenário. A gente olha os dados do Brasil, os dados dos outros países, a gente vê que
os ciclos, né, cada novo ciclo da Covid foi tendo um pico cada vez menor nesses casos graves por conta justamente do avanço da cobertura vacinal na nossa população, né? Mas a gente tem visto, sim, perda, né, de cobertura à medida que a gente vai avançando nas doses, ou seja, cada dose adicional, né, que foi inserida no nosso programa, por se observar que havia, sim, necessidade de entrar com uma dose adicional, mas a gente tem visto, né, que em cada faixa etária diminui a cada nova dose, né, e isso deixa a nossa população mais vulnerável. Em Petrópolis, 88,7% da população recebeu a primeira dose e 84,2% a segunda. Em Teresópolis, 85% receberam a primeira dose e 73,1% a segunda dose. Em Nova Friburgo, 90,1% da população foi imunizada contra o vírus e 84,36% a segunda. Já em Três Rios, os índices de imunização da primeira dose chegaram a 97,5% da população e 89,2% receberam a segunda. Em Paraíba do Sul, 93% da população receberam a primeira dose do imunizante e 83,6% a segunda. Em Partido Alferes, 96,4% da população foram imunizadas com a primeira dose e 86,4% com a segunda. Apesar do fim da pandemia, ainda é preciso tomar alguns cuidados. Mas eu acho bonito de ver. Volta e meia, a gente está no transporte, a gente está na rua e a gente vê pessoas usando máscara. A gente está pensando, olha, a gente aprendeu, a gente está aprendendo. E além disso, claro, a questão dos dados, né, de ter sistema de informação adequado, de ter, né, a publicidade desses dados, né, a divulgação desses dados, parceria entre agentes de saúde pública, pesquisadores, para justamente melhorar a qualidade dessa informação, né, e transformar o dado em informação para a ação, né, para que a população se informe, para que as autoridades saibam como agir. Isso tudo, né, são coisas são pontos extremamente positivos. O mês de maio é dedicado à conscientização para a redução de acidentes de trânsito. Com isso, vão ser aplicadas ações em prol do movimento nas escolas. Este ano, a campanha completa 10 anos e tem como tema central, no trânsito, escolha a vida. A campanha de Maio Amarelo é voltada para a conscientização no trânsito e ocorre anualmente em todo o mundo. O objetivo principal é alertar a população sobre os altos índices de acidentes e mortes no trânsito, bem como incentivar a mudança de comportamento dos motoristas, pedestres e ciclistas para um trânsito mais seguro. No Brasil, o enfoque da campanha esse ano é ensinar as crianças dentro de sala de aula. Dessa forma, elas aprendem a respeitar as regras de trânsito, a importância de sinalizar e a importância de seguir as normas de segurança. Em Petrópolis, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação e da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, vai realizar ações nas unidades escolares. Nas escolas municipais, as atividades acontecem no dia 10, 17, 26 e 31 de maio. O principal objetivo é coibir e ensinar mais as crianças sobre a educação e a conscientização no trânsito. Vão ser realizadas palestras da CPTrans e a apresentação dos alunos. Um levantamento realizado em 2020 pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação revelou que a principal causa de acidentes de trânsito no Brasil é a negligência dos motoristas. Os condutores de Petrópolis afirmam que a atenção no trânsito tem sido essencial, já que o número de acidentes tem aumentado consideravelmente. Falta sim um apoio aí da CPTrans, pessoal do trânsito aí apoiar, principalmente nos horários de pico aí, horário de escolar, entendeu? Esses horários são os horários mais importantes para o fluxo da cidade, né, entendeu? Quando chega esses horários, você pode ver que fica muito travado o trânsito, muita gente. Então é importante ter o apoio do trânsito. Falta tudo, organização por parte dos governantes, da prefeitura, fiscalização. Já o Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro iniciou uma campanha nas redes sociais para conscientizar o motorista que trafega pelas rodovias estaduais sobre a direção segura. A campanha intitulada O Caminho Seguro é Você Quem Faz
conta com materiais informativos no feed e nos stories no formato Pode e Não Pode. Quem precisa enfrentar o trânsito todos os dias alega que a campanha de Maio Amarelo precisa sensibilizar a população para a importância da segurança no trânsito e para a necessidade de mudanças de comportamento. A gente evita acidente, né? E evita até mesmo de atropelar muitas pessoas, né? Com as pessoas mais conscientes, é menos acidente, menos aborrecimento. No dia 27 de março, o Grupo Petrópolis entrou em processo de recuperação judicial. A dívida é avaliada em quase 8 bilhões de reais. E entre os principais credores está o Banco Santander. Esta semana, o grupo apresentou uma queixa-crime à Justiça contra o banco por quebra de sigilo e difamação. O inquérito está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Na última semana, o jornal Folha de São Paulo divulgou que o Grupo Petrópolis entrou com queixa-crime contra o Banco Santander. As acusações eram de quebra de sigilo e difamação. O caso está sendo apurado pela Polícia do Rio de Janeiro. O Santander é considerado um dos principais credores do Grupo Petrópolis e está sendo acusado de reter mais de 30 milhões de reais sem autorização. Este valor engloba duas diferentes situações. A primeira é referente a um bloqueio de mais de 23 milhões de reais por parte do Santander. E a segunda é a de liberação parcial de recebíveis às quais a cervejaria teria direito. Nesse caso, haveria retenção indevida de outros 8 milhões de reais. O Banco Santander é considerado um dos principais credores, com um valor de 450 milhões de reais. E, devido à força judicial, ele continua auxiliando o Grupo Petrópolis, como, por exemplo, nas ações para pagamento de funcionários. O banco esclarece ainda que uma forma de comprovar a tentativa de golpe seriam as movimentações financeiras realizadas 2 meses antes do pedido de recuperação judicial. Ainda de acordo com a Folha de São Paulo, nos bastidores, representantes da Petrópolis afirmam que foram forçados a entrar em recuperação judicial devido ao Santander, que impôs o vencimento de 3 linhas de crédito em condições consideradas abusivas. A troca das 3 linhas de crédito por uma única dívida exigiria um prêmio de risco de 11 milhões de reais, só para que o contrato fosse assinado. Sem chance de aderir a esse acordo e já sem caixa de curto prazo, a cervejaria protocolou o pedido de recuperação. O banco nega ter provocado a recuperação e a instituição disse ainda à Justiça ter sido surpreendida pelo pedido de recuperação em meio à renegociação de dívidas da Petrópolis. Já sobre a queixa-crime, o Santander não quis comentar porque não foi notificado sobre a queixa. E você vai ver depois do intervalo toda a repercussão da crise no transporte público de Petrópolis após os incêndios na garagem da Petroita e Cascatinha. Pois é. E você vai ver também que vereadores de Petrópolis, aprovaram uma indicação que pede regulamentação emergencial para transporte alternativo no município. Voltamos já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos.
Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Voltamos. E olha, na madrugada da última terça-feira, um incêndio destruiu 78 coletivos que estavam na garagem das viações Petroíta e Cascatinha, na rua Coronel Veiga, centro de Petrópolis. Militares de 4 quartéis do Corpo de Bombeiros de diferentes municípios atuaram para conseguir conter as chamas. Garagem da Petroíta pegando fogo nesse momento, 2 horas da manhã. Tragédia anunciada. É o que dizem os moradores que presenciaram o grande incêndio na garagem das viações Petroíta e Cascatinha na madrugada dessa terça-feira. E a possibilidade do fogo se alastrar e atingir as casas do entorno gerou medo e preocupação. Rezar, pedindo a Deus, não é, que não tivesse atingido ninguém, que não tivesse nenhum ferido e que resolvesse o mais rápido possível, apagasse aquele fogo ali o mais rápido possível. Mas a gente via que estava aumentando cada vez mais. A garagem está situada na rua Coronel Veiga. As empresas que são responsáveis por atender a mais de 40% das linhas de ônibus do município alegaram que há indícios de que o incêndio tenha sido provocado. Nas casas a gente viu o início desse incêndio. Um funcionário da Petroíta se feriu após tentar escapar do incêndio. Segundo informações preliminares, a vítima pulou de um muro para fugir das chamas e agora está sob atendimento médico. Na manhã dessa terça-feira, a Prefeitura de Petrópolis informou que ninguém havia se ferido durante o incêndio, mas os familiares da vítima se pronunciaram pelas redes sociais, informando o ocorrido. Quem mora próximo ao local afirma que o barulho das explosões deixou todos apavorados. Aquilo foi aumentando muito, umas explosões enormes, que balançavam os vidros lá em casa. Os vidros lá em casa começaram a balançar toda hora que dava um tiro daquele e os estrondos demoravam um do outro. Aí depois os tiros foi aproximando mais, dando vários tiros rapidamente, muito próximo um do outro. Aquela fumaça preta, bem preta mesmo. E o fogo muito forte também, fogo bem forte. O incêndio começou por volta de 1h30 da manhã. E para ser contido, foi necessário a atuação de militares de quartéis de Petrópolis, Itaipava, Nova Iguaçu e Magé. Dos 68 veículos danificados, pelo menos 10 deles faziam parte da última aquisição das empresas. O enfermeiro Fernando Correia presenciou grande parte do incêndio na madrugada de terça-feira e afirma que os bombeiros tiveram dificuldade para conter o incêndio devido à falta de hidrantes. A água foi tirada ali de uma das casas que tem aqui da piscina, quer dizer, uma empresa como a Petroíta, não é? É para ter hidrante. Porque lá embaixo parece que tem, mas depois da garagem. E os pessoal que moram aqui do lado realmente estão reclamando que isso aqui é para ter hidrante. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que a dificuldade em apagar ocorreu devido à falta de um sistema preventivo no local, onde os ônibus estavam estacionados. A corporação informou ainda que o procedimento de usar águas de piscinas próximas é normal por ser uma fonte de captação de água. Em média, 16 militares estiveram envolvidos na ocorrência, que prejudicou quem dependia dos ônibus para se locomover. Agora vai ficar pior para a gente que depende do condutor. Igual eu pego 2 horas no trabalho. Eu saí de casa às 10h30, tive que descer tudo a pé porque não tem ônibus para cima. Vou ter que ir para a avenida a pé e pegar ônibus lá fora, que não tem ônibus para o bairro. O vereador Ingo Rames, que também é presidente da Comissão de Transporte Público, esteve no local e garantiu que agora eles terão como principal objetivo fiscalizar as ações realizadas após o incêndio. A gente precisa acompanhar isso tudo de perto. Nossa preocupação inicial é a retomada de todo o sistema
e as investigações vão correr de forma paralela. A gente tem que ter muita cautela agora e acompanhar de perto para saber o verdadeiro motivo desse incêndio. Já a vereadora Júlia Casamasso, representante da coletiva feminista, informou que o olhar nesse momento precisa ser voltado para os petropolitanos. É um descaso, a gente precisa acompanhar de perto as apurações do que aconteceu, né? E tentar mesmo descobrir, né, através dessa investigação, o que aconteceu, justamente, como eu já falei, para que a população não sofra ainda mais, porque a gente depende de ônibus. Ainda na terça-feira, o prefeito Rubens Bontempo, a diretoria do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviários de Petrópolis, o presidente da Câmara dos Vereadores, Júnior Coruja, e o vereador Léo França fizeram a primeira reunião de emergência após o incêndio. No local, ficou definido um plano de contingência para o transporte com ações de curto prazo. O prefeito colocou, solidarizando as empresas, mas também pedindo agilidade, porque a população não pode ficar sem um transporte público, no qual usam para ir para escolas, hospital, etc. Passando a conversa entre os empresários, Santos Petro e também a principal empresa, que é a Petroita Cascatinha, uma solução para o problema. A gente aqui, como Câmara fiscalizador do transporte público e também representante da população imediato, torcemos que resolva o mais rápido possível. Vamos estar cobrando. Aconteceu, a gente lamenta muito, né? A empresa, a gente sabe que o prejuízo é grande, mas no momento agora a população tem que ser assistida e tem que resolver imediatamente. Pela manhã, a Polícia Civil esteve na garagem das empresas Petroita e Cascatinha para realizar a perícia e investigar as possíveis causas do incêndio. As câmeras de segurança da região foram recolhidas para análise do conteúdo. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia e, de acordo com a assessoria da polícia, outras diligências foram realizadas para esclarecer os fatos. Já o Disque Denúncia pediu para as pessoas que tenham qualquer informação sobre o caso que podem ser denunciados por meio do telefone 0300 253 1177. Após ter perdido 40% da frota no incêndio, as empresas precisaram reorganizar o serviço oferecido para que a população fosse menos impactada. Com isso, ônibus da empresa Master subiram a serra para ajudar a atender os usuários. O problema é que alguns deles quebraram no caminho. A fragilidade na oferta do transporte vem se agravando nos últimos anos, tirando a qualidade no deslocamento das pessoas para o trabalho, estudo e afazeres diários. Na manhã desta terça-feira, moradores de diversas regiões de Petrópolis, atendidas pelas viações Cascatinha e Petroita, tiveram que andar a pé ou recorrer aos carros particulares. O incêndio registrado nesta terça-feira na garagem das empresas resultou na redução do número de veículos, mas os problemas com o transporte público de Petrópolis não são novidade para quem depende diariamente do serviço. Para quem mora em Quitandinha, que nem eu, é complicado. Como é que foi hoje para chegar aqui? Eu vim de Uber. Juntamos eu e mais 3 pessoas, nós viemos de ônibus. Temos uma correria do dia a dia e desse problema aí na Petroita, né? Eu saí cedo, consegui vir, que os ônibus lá do meio da serra estavam vindo cheio. O Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviários de Petrópolis informou que 50 linhas estavam em circulação na cidade. Entre as linhas em funcionamento estão 502 Comunidade São Luís, 507 João de Deus e 510 Vale dos Esquilos, pertencentes à empresa Cascatinha, e 406 Doutor Touzete, 205 Valparaíso e 411 Vital Brasil, pertencentes à Petroita. A listagem completa está disponível no site tvc16.com. Para dar suporte, 8 ônibus da empresa Master foram enviados à cidade. Enquanto a equipe da TV Correio da Manhã realizava uma transmissão ao vivo, foi flagrada a cena de um destes veículos sendo rebocado na rua Coronel Veiga. Já estava complicado, se quebrava toda hora no caminho, quando a gente ia na viagem, achava a gente parar e ver no meio da estrada. De mal a pior, né, menina? Porque quando a gente pensa que vai melhorar, aparece uma salada dessa daí. Como é que a gente vai saber de alguma coisa decente, de um governo desse? Moro no Dom João Braga.
Aí ele faz para Sacatulo, Euclides da Cunha e Dom João Braga. Ele costuma às vezes deixar a gente na mão muito. Um dia desse ele foi lá em cima 4 horas, ficou lá em cima quebrado até quase 9 horas da noite, nós não tivemos ônibus. A CDL informou que Petrópolis não pode continuar com a precariedade no serviço de transporte público. Com o ocorrido, 20 mil pessoas ligadas ao comércio foram prejudicadas. Inclusive, os lojistas precisaram custear o transporte para que os funcionários fossem trabalhar. O Petrópolis Convention e Visitors Bureau divulgou uma nota lamentando o ocorrido. Segundo o texto, a cidade só é boa para o turista se ela for boa para o morador e cobra que a prefeitura atue não apenas em uma operação emergencial na oferta de ônibus, mas em uma solução definitiva para o transporte público na cidade. Com o ocorrido, 8 mil trabalhadores do setor turístico foram afetados. A eficiência no deslocamento interfere no bom atendimento ao visitante e também na imagem positiva que a cidade precisa ter. E a Prefeitura de Petrópolis anunciou na noite de terça-feira que instaurou um gabinete de crise do transporte público. A medida tem como objetivo discutir ações para regularizar o serviço, que foi afetado após o incêndio na garagem das empresas Petroita e Cascatinha. Durante a reunião entre o prefeito Rubens Bontempo e o Sindicato das Empresas de Ônibus de Petrópolis, o CETRANSPETRO apresentou um novo balanço sobre o incêndio. Foram 74 veículos perdidos, sendo 50 da Petroita, desses 10 estavam sem ser utilizados, e 18 da Cascatinha, 10 também estavam em desuso. Além disso, 6 veículos já eram sucata. Durante a reunião do Gabinete de Crise do Transporte, foi assinado um ofício para que o Ministério Público apure se houve crime no incêndio de grandes proporções na garagem das empresas Petroita e Cascatinha. A gente acha muito estranho que tudo isso tenha acontecido, pois tem sinais que houve 2 focos de incêndio muito distantes do outro, e isso acaba fazendo com que a gente tenha a obrigação de solicitar a CPTRANS um perito, né, independente para que seja feita essa perícia também pela Prefeitura. Então, a minha orientação é no sentido também de promover uma perícia independente para a gente poder verificar essa questão, que eu acho que é fundamental para a gente garantir a transparência desse processo como um todo. De acordo com o CETRANSPETRO, 8 ônibus da empresa Master entraram em operação na última terça-feira. Até sexta-feira, a expectativa é que mais 14 ônibus sejam enviados à cidade. Alguns deles serão utilizados na comunidade Gulf, que está sem transporte público. A Câmara Municipal de Petrópolis informou que está acompanhando o trabalho das autoridades. Ainda na terça-feira, foi aprovada a criação de uma comissão especial para acompanhar as investigações sobre as causas do incêndio. A comissão será composta por 5 vereadores e estará em vigor por 180 dias, a partir da data de instalação. Os parlamentares ainda serão escolhidos e seus nomes divulgados no Diário Oficial. As consequências do incêndio na garagem das viações Petroita e Cascatinha na última terça-feira têm refletido diretamente na mobilidade urbana de Petrópolis. Com a redução da frota de ônibus, o aumento do tempo de espera nos pontos e a superlotação tem dificultado a rotina dos passageiros. A redução da frota de ônibus foi uma das principais consequências do incêndio na garagem das viações Petroita e Cascatinha. Foram 74 veículos tomados pelo fogo. E com isso, o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis precisou começar a operar em caráter de emergência. As 50 linhas de ônibus disponíveis precisaram operar com horários extras. Entre as principais consequências dessa redução estão os atrasos constantes e a superlotação dos coletivos. Um vídeo da região do Independência chamou a atenção nas redes sociais. O ponto está com muitas pessoas aguardando e o único ônibus que passa já estava superlotado. A equipe conversou com moradores da localidade que afirmaram que a situação piorou desde o incidente. Os ônibus aqui tá ruim, péssimo, no Rio tá péssimo, porque no Rio nós temos alguns melhores, mas aqui a maioria, né, sinceramente, de Itaipava, nenhum tá bom. Lá ainda era melhorzinho. Ultimamente minha cunhada tá reclamando que tá horrível também. Pessoal que depende do ônibus no horário para trabalhar, né? Que depende, para voltar para casa tá no sufoco. Não tem jeito, diminuiu a frota, o que você vai acontecer? Se diminuiu a frota,
o acúmulo de pessoas vai ser inevitável. No Quitandinha, a contabilista Terezinha Gabrich explica que foi extremamente prejudicada com a redução da frota e precisou esperar até 40 minutos por um coletivo. Ela disse ainda que com menos ônibus circulando, as empresas não conseguem atender a todas as demandas e muitas pessoas acabam precisando optar por serviços alternativos. O que aconteceu está prejudicando muito a quem depende de transporte. Se você tiver um horário mesmo, uma audiência, um compromisso, você precisa utilizar alternativos, Uber, 99, os aplicativos. E acaba pegando mais no bolso, né? Acaba sendo prejudicado o bolso, exatamente. Para auxiliar Petrópolis durante a crise no transporte público, coletivos da empresa Master, que atendem a região metropolitana do Rio de Janeiro, foram enviados até a cidade na Serra Fluminense. Mas os problemas já começaram durante a chegada, em que diversos caminhões ficaram quebrados e necessitaram de reboque. Outras ocorrências foram registradas ao longo da última terça-feira na cidade. No período da tarde, os pontos de ônibus também ficaram sobrecarregados. E a chuva prejudicou ainda mais quem depende do serviço defasado. Tem muita lotação. Ontem eu fui no ônibus de 5 e pouca da tarde, no Vale dos Esquilos. As criancinhas que saíram do colégio, tudo pequenininha, foram tudo em pé. Entendeu? Então, tá horrível, tá péssimo. Ele já vivia lotado, né? Isso só atrapalhou mais a cidade. Tá muito cheio, ó. Você pode olhar lá atrás, muito lotado, muito atrasado. A gente não tem nem hora para chegar no serviço, eu tô aqui esperando. A questão da passagem, a questão do transporte público, sempre estoura no bolso do povo, sabe? Porque enquanto a prioridade for a passagem e não for o passageiro, nós sempre vamos ter esse problema e as empresas também vão ter esse problema. E olha só, na tarde de quarta-feira, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis informou que o estado de saúde de José Luiz dos Santos, funcionário da empresa Petroita que precisou pular de um muro para fugir das chamas, é estável. A informação foi divulgada às 4h20 da tarde desta quarta-feira pelo sindicato. José Luiz dos Santos ainda continua internado no Hospital Nelson Tsaerp no Bingen. Ele passou por exames, aguarda esses resultados, mas o estado de saúde dele é estável. A gente lembra que ele foi vítima do incêndio registrado na madrugada da última terça-feira na garagem das empresas Petroita e Cascatinha, na rua Coronel Veiga. Ele continua, como a gente comentou, então, internado. Além disso, a prefeitura criou um gabinete de crise para resolver amenizar essa situação. A gente lembra que as investigações da Polícia Civil continuam sendo realizadas e as empresas Petroita e Cascatinha continuam operando de forma emergencial. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. E a CP Trans, Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, realizou na quarta-feira uma fiscalização no terminal rodoviário do centro da cidade, com o objetivo de acompanhar o fluxo de passageiros. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes realizou na tarde desta quarta-feira uma fiscalização no terminal rodoviário do centro. O objetivo foi colher informações sobre os horários dos coletivos e o fluxo de passageiros. A ação começou às 5 horas da tarde e está prevista para terminar às 8h30 da noite. O relatório será encaminhado para a Divisão de Transportes da CP Trans. E diante desse cenário de caos, a Câmara Municipal aprovou uma indicação que pede a regulamentação emergencial para o transporte alternativo em Petrópolis. Mas parece que o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviários de Petrópolis desaprovou a indicação. Para o Cetranspetro, a proposta fere a igualdade de alguns passageiros. A indicação aprovada na Câmara Municipal de Petrópolis sugere ao Executivo Municipal a necessidade de regulamentar de forma emergencial e temporária o transporte público por veículos alternativos, como vans e micro-ônibus, em decorrência do incêndio que atingiu a garagem das empresas Petroita e Cascatinha. O vereador Marcelo Chitão explica que o fato ocasionou na redução do número de ônibus em circulação na cidade e que a intervenção, neste caso, teria data prevista para início e fim. Com essa tragédia que aconteceu, será que essas empresas terão ônibus o suficiente para atender essas comunidades? Mas agora, principalmente nesse momento, em que a gente não sabe se o atendimento vai estar na normalidade,
devido à tragédia, a gente indica ao Poder Executivo a possibilidade de inserir essas vans. Isso é apenas uma indicação legislativa, a gente sugere isso ao Executivo e as normas ficam por conta da CPTrans e por conta da Prefeitura. Mas o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis não está satisfeito com a iniciativa. Para o CETRANSPETRO, a proposta fere a igualdade dos passageiros que possuem o benefício da gratuidade, clientes que utilizam o cartão de bilhetagem eletrônica e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O CETRANSPETRO disse ainda que a regulamentação vai prejudicar o sistema de transporte público, já que a cidade não conta com recursos suficientes para fiscalizar a implementação de medidas como esta. Cabe a nós, do Legislativo, ouvir a população e levar os seus desejos, as suas opiniões para o Executivo. A nossa indicação legislativa ela é baseada naquilo que a gente ouviu das comunidades, naquilo que a gente ouve da população no seu dia a dia, no seu cotidiano. Se vocês forem nessas comunidades e perguntarem se elas gostariam de ter as vans atendendo naquelas localidades, podem ter certeza que a grande maioria vai dizer que sim, que acha benéfico. Então, por isso que a gente leva essa indicação e fica a cargo da Prefeitura a regulamentação da mesma, a fiscalização da mesma, juntamente com a CPTrans. Segundo o CETRANSPETRO, as empresas estão recebendo mais ônibus para voltar à normalidade do dia a dia da população. Na última quarta-feira, a Cascatinha já tinha retomado 80% da frota, enquanto a Petroita, 60% da frota. Apesar da resistência por parte do CETRANSPETRO, alguns usuários do transporte público aprovaram a ideia dos transportes alternativos. Segundo eles, a medida facilitaria o deslocamento dos usuários, principalmente dos que vivem em regiões mais afastadas do centro. Pelo mesmo preço, uma van, pelo mesmo preço. Se for facilitar a vida do pobre, é o melhor. Era preferível, né? A senhora costuma utilizar qual ônibus? Da senhora foi afetada? Marote, não. Quebra muito, quebra muito, atrasa muito. O que a senhora acha dessa iniciativa? Muito boa. Boa. A senhora pegaria? Pegaria. Acha que facilita? Facilita muito. E um levantamento realizado pela TV Correio da Manhã na cidade de Petrópolis mostra que desde o dia 1º de janeiro até o dia 29 de abril, houve um aumento de 10% no preço da gasolina comum. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis divulgou a variação dos preços de combustíveis no ano de 2023. Segundo o levantamento realizado pelo Correio Petropolitano na cidade de Petrópolis, desde o dia 1º de janeiro até o dia 29 de abril, houve um aumento de 10% no preço da gasolina comum. Na primeira semana do ano, a média de preço do combustível foi de R$ 5,63, com valor mínimo de R$ 5,59 e preço máximo de R$ 5,79. Já na última semana do mês de abril, a média foi de R$ 6,24, com mínimo de R$ 6,19, chegando a custar R$ 6,39. Comparado com o que foi aí ano passado, agosto, setembro, a gente não pode reclamar, né? O negócio é não subir outra vez, né? Eu acho que ainda tá caro, né, pra gente. Ainda mais a gente que trabalha todo dia com carro e tal. Acho que ainda tá caro ainda. Acho que pode melhorar um pouco ainda. A diferença de preço entre Petrópolis e outros municípios é enorme, podendo chegar a R$ 1,10 se comparado com Teresópolis, R$ 1,50 se comparado com outros municípios. Já em relação a outros estados, essa diferença pode chegar a R$ 2,00. Diferente da gasolina, o gás natural veicular é vendido em metros cúbicos e as vantagens incluem menor emissão de poluentes, maior rendimento e custo mais barato. Neste mesmo período, o gás já teve uma leve diminuição no valor, com uma diferença de 3,8%. Os números foram de um preço médio de R$ 4,99 no início do ano para uma média de R$ 4,80 no final de abril. Eu uso gás, né? O carro tem gás, então ajuda bastante. Eu uso pouco a gasolina, mas se tivesse um preço melhor, a gente agradeceria, né? Tá caro, né? Tá caro? Bem caro. Quanto que você costuma usar assim por mês que consegue andar tudo? Eu gasto por mês mais de R$500 de gasolina. Eu vou saindo aqui para terminar, porque acabou a nossa edição de hoje, nosso resumo da semana. Um excelente Dia das Mães para você nesse domingo. E é claro, segunda-feira, 7h30, a gente tá de volta, né? Um ótimo Dia das Mães e até segunda. Tchau. Tchau, tchau.
TVC, a TV do Correio da Manhã.